Livros Universo em Desencanto, 7º fascículo da réplica, página 94. Uma instrução sobre a vida da matéria. E assim sempre foi o jogo da vida da inconsciência. A inconsciência é a causa de todos os desatinos e sofrimentos da humanidade, uma das causas principais dos desacertos. E tudo isto enfeites de uma evolução que vai se deteriorando de mal a pior sempre, porque o mal por si mesmo vai se destruindo. Como assim a degeneração é um mal que vai mal, como o progresso material. Com o progresso material, nada pode ir bem. O bem é todo aparente, como sabem que é tudo aparência, sempre aparentando aquilo que não é, que não são, vivendo horrivelmente nesse mar de ilusão, como quem está dentro de um navio que está afundando sem salvação. Assim eram e estavam inundados numa nau perdida, sem rumo e afundando. A degeneração é a indicação de toda traição a si mesmo, porque tudo nasce, cresce, refloresce e desaparece, demonstrando o desaparecimento total com o tempo de tudo. A multiplicação da degeneração, tudo que se degenera, enfraquece e com a multiplicação, para minguados cada vez mais, tudo indo até o desaparecimento total. Para ver que este mundo estava caminhando para o seu fim, o fim de tudo. Outra civilização que ia desaparecer pelo progresso da degeneração e da poluição que impera sobre tudo. Cada vez tudo mais poluído, cada vez tudo mais podre, e assim a degeneração caminhava a passos largos para a extinção dessa civilização. Por exemplo, ou uns dos exemplos, o seu filho é feito dentro do seu ventre, pelos seus restos, já degenerou, já enfraqueceu. O seu neto, feito pelos restos do seu filho, já degenerou, já diminuiu, já enfraqueceu, e assim, sucessivamente, pelas multiplicações dos seres, vinha a extinção de tudo. Não vê a Terra? Vai se degenerando, enfraquecendo, degenerando, enfraquecendo, enfraquecendo, até ficar árida e não dar coisa alguma, e assim é tudo. O progresso da degeneração impera sobre todos os pontos da vida e dessa forma vinha a extinção dessa civilização. Mais uma civilização extinta. Iam para outra deformação muito pior. Iam para outra classe muito pior, a classe de quadrúpedes. Então, iam correr todas as categorias de quadrúpedes, porque está dentro da classe de quadrúpedes, porque está dentro da hierarquia de quadrúpedes. Hoje nasce cachorro, amanhã morre, nasce gato. Amanhã morre, nasce cabrito. Amanhã morre, nasce cavalo. Amanhã morre, nasce zebra. Amanhã morre, nasce elefante. Amanhã morre, nasce onça. Amanhã morre, nasce vaca. Amanhã morre, nasce gambá, e por aí afora. Corre toda a classe de sua categoria, depois passa para outra classe dos animais de 2 pés. Depois passa para outra classe, a de aves. Depois passa para outra classe, a de escamas. Depois passa para outra classe, a de peles. E assim é habitante da fauna. Depois de correr toda a hierarquia de racional, entra em outras classes, mosca, mosquito, barata, lagartixa e por aí afora. Tudo é racional, que tudo isto é de origem racional e cada qual na classe que fez por onde merecer. Depois de correr tudo, então vira um granitinho de areia e esse granitinho vai crescendo e com o tempo vira uma pedra. Então, a hierarquia das pedras muito grande. Então vocês, para não chegarem a este ridículo, é tratar de cumprir sem perda de tempo as determinações do seu passaporte que está em suas mãos, o tabernáculo racional,
para que voltem ao seu mundo de origem e toda a humanidade. Conheces toda a descida, conheces todas as classes, sabes muito bem como se vem descendo e agora como voltares a seres o que eras, racional, puro, limpo e perfeito no seu mundo de origem. Então, não perca tempo. Chega o tempo que já perdeu com o que estava lhe levando para a classe inferior, para o que estava lhe levando para a extinção dessa civilização, para que desiluda-se do que estava levando para a ruína das ruínas. Trate de fazer a propaganda noite e dia para salvar a humanidade que não conhece o que você conhece, porque a matéria é como você sabe, ilude, atrai. O mal é assim mesmo, o magnetismo do mal. Então, a matéria tem grande força e poder magnético e ela atrai, chama para ela destruir. Então, o mal soube se revestir daquilo que ele não é, se apresenta como bem, como bom, como bonito, como lindo, para atrair e destruir. É o que estão vendo no mundo, esse presépio encantado, tão lindo, tão bonito, mas todo esse bonito, todo esse lindo, e por isso, olhe para o mundo, veja como a humanidade pena que faz pena, vê como todos sofrem cada vez mais. E os adornos dos presépios aí, para vitimar todos com a dor, com o pavor, e de forma que quem conhece os horrores da vida da matéria vive completamente desiludido das ambições, das vaidades, da ganância, das ruínas. Então, agora é a missão de quem sabe trabalhar para salvar quem não sabe, para salvar quem não sabe. Que agora você sabe de onde você é, de onde você veio e o porquê aí está, o que está aí fazendo e quem és tu. Hoje te conheces e conhece tudo. Então, qual é a tua missão agora? Qual é o teu dever agora? É a propaganda noite e dia para salvar os demais. Não estás vendo? Tudo caminha para o fim. Desce a civilização a passos largos. A destruição feita pela poluição sob todos os pontos de vista, porque tudo cada vez mais podre, cada vez pior. Mas é com referência a tudo, é podridão moral, podridão física, podridão financeira e sob todos os aspectos da vida. E tudo cada vez mais podre, cada vez mais poluído, porque a matéria é um ser de destruição de si mesmo. A inquietação no mundo inteiro é geral. Ninguém tem sossego, ninguém tem paz, todos desorientados, sem saber o que fazer. A matéria é um ser que se desdobra na destruição de si mesmo. E assim, todos que se imunizem no menor espaço de tempo, para que saiam daí, das garras desse tufão de ruínas, dessa angústia secular, dessa vida que não adianta se preocupar porque é perder tempo, se preocupar por aquilo que não é seu, que tudo é aparência só e por isso hoje é uma coisa e amanhã já não é, é outra. Então, a forma racional é se despreocupar do mal e se preocupar com o bem de si mesmo e de todos, mas o bem eterno, o mundo racional. A matéria só foi boa para quando estavam na categoria de bichos racionais. Então, para lapidar as feras, a matéria foi muito dura para a lapidação do animal. Mas hoje estão na fase racional, e é para pensar como racional, proceder como racional, viver como racional, para voltar ao mundo racional e não viver como bicho, dando valor ao que não tem. O bicho é que dá valor à matéria, porque ele não conhece outra coisa a não ser a matéria. Mas quem conhece o mundo racional não quer saber da matéria. Quer saber é de voltar para o seu verdadeiro mundo de puros, viver junto dos puros, limpos e perfeitos. Não interessa mais o mal, o aparente. O ser mal por ter aparência de bom é que na matéria só se vê o mal, porque todos sofrem. Depois de sofrer bastante, então aí a morte se transformando no que era.
bicho para comer o corpo, e depois esses se transformando no que era, água, líquido. Então, a matéria é a fábrica do nada para lutar por esse nada e para tudo acabar em nada, e assim é a fábrica do nada, a matéria. O que é que a matéria fabrica? Nada, somente nada. Então viver na matéria e ligado à matéria, pena-se. Página 100. Agora o triunfo é racional. E agora, com a fase racional, tudo iluminado pelo mundo racional. Esta luminosidade, noite e dia e noite, por ser uma fase natural da natureza. Então todo o universo iluminado pelo mundo racional, permanentemente, e essa luminosidade vai crescendo até ser vista por toda a humanidade, porque está aí a fase. O que está faltando é a recuperação de toda a humanidade pela fase de recuperação de todos. Depois de todos recuperados, ou bem pouco antes um pouquinho, todos verão noite e dia a luminosidade racional. E assim, todos ligados ao seu mundo de origem, de volta à sua origem. Os que estiverem ligados à matéria serão liquidados pela matéria, e a matéria é um ser em liquidação, é a natureza da matéria, liquidar todos que estão agarrados a ela. E assim, dentro da fase racional, todos se encaminhando para o progresso evolutivo da seara de grandiosidade universal. E assim o perfume de todos é racional. E assim foram-se os tempos da vida da matéria. E assim tudo reflorescia, porque julgavam que a vida da matéria era a vida verdadeira. Não conheciam outra, não conheciam a verdadeira, e julgavam que a matéria fosse tudo de bom, de belo, de lindo e de bonito. E assim, traídos pela matéria, julgando que a matéria fosse salvar todos, julgando que na matéria estivesse a salvação. E assim viviam para a matéria. Hoje é que estão sentindo o que a matéria é e o que é a matéria, e não é nada do que pensavam ser, de quando não sabiam nada de verdade. Hoje, começando no seu verdadeiro mundo, o mundo racional, então é que vão conhecer quem é a matéria e o que é a matéria, para onde iam com a matéria, para o fim da existência de tudo, para o fim dessa civilização, o extermínio. Hoje é que estão vendo e sentindo o que é a matéria. Hoje, conhecendo o que é a matéria e o valor do nada, e tudo é aparência, e assim é a vida da matéria. Triunfou até um certo ponto, porque a mentira é assim. A vida da mentira é curta, se acaba em pouco tempo. E assim, tinha que chegar o fim da vida de mentira da matéria. E assim a humanidade sofreu muito, e ainda está sofrendo, com o progresso do mal, com o progresso material. Com esse progresso, o mal chegando ao ponto de ninguém resistir pelo progresso do mal, porque o progresso do mal só multiplica o mal e chega ao ponto de ninguém resistir ao mal que progrediu para ser vítima dele. Esse é o progresso da vida da matéria. Agora, conhecendo o lado certo e conhecendo o lado errado, tem que progredir e evoluir o lado certo e abandonando o lado errado. O lado certo é racional e o lado errado é material. A evolução racional é a evolução das essências naturais da natureza, e o progresso material é o progresso bruto e o grosso da matéria, e por ser grosso, procuraram endireitar a gosto, lapidar e preparar de acordo com os seus gostos. O progresso de matéria é a parte bruta, a brutalidade, porque a matéria é do progresso do irracional e não do racional. E o que é do irracional é bruto, e o animal racional, por não saber, foi progredir dentro do campo do animal irracional. Progrediu a matéria, resultado, tinha que sofrer muito e sempre sofrer, porque o progresso da matéria somente multiplica os males, e hoje, tomando conhecimento da evolução certa, racional, e a evolução errada, a evolução material.
Então o racional, o animal racional, tomando seu rumo de racional e deixando o irracional dentro do mundo dele, o mundo material, com o seu progresso de matéria. Agora, o animal racional, inteirado e consciente da sua situação e dizendo na mesma hora: é por isso que eu não me conformava com esta vida, estava tudo errado. E todos sentiam a mesma coisa, mas ninguém sabia dar uma explicação de tudo isto, do porquê de sua situação. Todos sentiam que estava tudo errado, mas o mal de todos era não conhecer o certo, porque se conhecesse o certo, não iam deixar o certo pelo errado. Mas ninguém conhecia o certo e tinham que viver assim mesmo, progredir na matéria para ir se destruindo aos poucos por ela. A matéria é um mal para destruir os seus feitos, e por isso tudo vai para pior. Tudo vai para pior, e a humanidade não se conformando com esta vida assim. Eu não me conformo, mas tenho que aguentar, porque eu não conheço outra, e ficava nisso. Está tudo errado, e por isso o sofrimento cada vez aumenta mais, e eu já não estou mais aguentando viver com essa vida assim, mas não há outro remédio. Ou aguento ou não aguento. Tenho que aguentar. E assim, a vida insuportável das lutas sem recompensa, do sofrimento sem recompensa. Todos escravizados pela matéria têm que lutar a vida inteira a troco de nada, para manter um corpo de matéria que surgiu do nada e foi feito do nada. Tornou-se um tudo aparente para atrair e lutar para manter esse nada, para anos depois acabar em nada. E o que é que adiantou essa luta e tanto sacrifício? Nada. É a luta dos mortais da vida material. A ilusão material dominou todos de uma tal forma que fizeram do mal o bom, interpretaram o mal como se fosse bom e sofrendo as consequências desse mal, que é a condição de serem sofredores, por fazerem da mentira a verdade e se contradizendo por serem sofredores. Se esta fosse a vida verdadeira, não sofriam, mas por ser uma vida de mentira é que todos sofrem. Por não conhecerem a verdadeira vida, fizeram da mentira a verdadeira vida. Matéria é mentira, e por ser mentira, tudo se acaba. Se fosse verdade, não se acabariam e seriam eternos. Então chega de tanto penar. Estão aí as duas estradas, a estrada verdadeira e a estrada da mentira. Está aí a verdade e a mentira. Está aí a matéria de um lado e o racional de outro. Dentro do barco da matéria, afundando pelo mal adentro, e dentro da estrada racional, subindo para o seu mundo de origem, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. Agora, todos cientes e conscientes por conhecerem a estrada certa e a estrada errada. E assim, o triunfo é racional.